Olá, sétimo ano, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Vamos para mais uma semana de aula online e hoje eu trouxe alguns exercícios sobre as civilizações da América Espanhola. Eu trouxe 7 exercícios para a gente fazer juntos sobre esse tema que é muito importante para o nosso bimestre, para a gente finalizar o nosso bimestre de uma forma bacana, satisfatória, né? A gente dá continuidade aos nossos estudos, tá bem? A primeira questão, ela tem um mapa. Eu costumo falar que história e geografia, elas são ciências amigas, né? Então, de vez em quando, a gente encontra questões com mapas, questões com situações geográficas para a gente desbravar, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Principalmente quando a gente lê assim o conteúdo e você vê que super se encaixa. Nesse mapa a gente tem A, B e C, né? Você percebe que há uma legenda, há uma identificação. E quando a gente vai para a pergunta, eles perguntam, né? Eles questionam onde, em qual lugar cada uma dessas populações moraram, né? Onde é A, onde é B e onde é C, né? Onde estavam incas, astecas e maias nessa conjuntura toda. E aí, se a gente voltar para o mapa, né, para a gente tentar desbravar essa confusão, eu acho que é legal a gente perceber que os incas, eles eram mais destacados, eles eram mais próximos à América do Sul, né? Então, naturalmente, os incas, eles têm que ser a letra C, né? Então, como é uma questão de múltipla escolha, os incas têm que estar próximo à América do Sul. A gente tem aqui, né, opções C e D como possibilidades. As outras já estão naturalmente descartadas, né? E aí a gente tem que descobrir onde eram astecas e onde eram maias. Os astecas estavam mais em cima e os maias mais no meio, mais na Mesoamérica, né? Todos próximos ao México, mas os astecas ainda mais concentrados, né? Então o gabarito é a letra C, de casa. Astecas, maias e incas, respectivamente. Bacana para a gente se localizar geograficamente, né? A próxima questão, ela tem um texto, né? É um texto do Leandro Carnal, em que diz: os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na sociedade asteca. No início eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada de pai para filho, começou a ser passada hierarquicamente, né? E apenas algumas famílias privilegiadas mantiveram o direito de ter guerreiros entre seus membros. A partir da leitura desse textinho aqui, né? Como era a estrutura da sociedade asteca no século XV, né? Eu acho que é uma resposta que tem que ser um pouco pensada, ela não pode ser feita de qualquer forma, né? A gente tem que dar uma questionada a partir desse texto. E eu acho que uma boa resposta, né, uma boa possibilidade de justificar isso tudo aqui é dizer que era uma sociedade hierarquizada e rigorosamente dividida, né? Era liderada por um imperador, que era chefe do exército. A nobreza era também formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham grande parte da população, né? Sempre a massa da população são aqueles mais pobres, né? Essa camada mais inferior da sociedade era coagida a exercer um trabalho compulsório para o imperador, era um trabalho obrigatório quando este os convocava para trabalhos em obras públicas como canais de irrigação, estradas, templos, pirâmides, entre outros. As sociedades da antiguidade, da era que a gente hoje chama de era medieval, né, eram sociedades com muitos trabalhos compulsórios, né? Você, de vez em quando, você era obrigado a realizar alguma atividade em prol dos grandes líderes, das elites, né? Infelizmente, enfim. A 3, ela vai falar um pouquinho sobre os astecas e está perguntando as características urbanas, né, de um dos principais centros astecas, que é Tenochtitlan.
Para você responder essa pergunta, né, de uma maneira discursiva, você tem que dizer que Tenochtitlan foi o principal centro urbano e político da sociedade asteca, que possuía grandes construções, tais como palácios, templos e uma urbanização bastante evoluída para os padrões da época, né? Os padrões do século XVI, chegando a contar com uma grande concentração populacional, tendo mais habitantes do que a principal cidade espanhola da época. Até porque a Espanha, né, nesse momento, não era uma nação muito povoada, né? Espanha e Portugal são países bem pequenos, né? Então, se a gente for parar para pensar, são nações pequenininhas, né? Que não tinham tantas pessoas. Os lugares que eles conquistaram, com certeza, tinha uma população maior. A próxima questão ela também tem um textão, né? Vamos lá. Leia o texto a seguir. As civilizações pré-colombianas. Por que chamamos os maias, astecas e incas de civilizações pré-colombianas? Você sabe o que há de comum entre essas civilizações? E que as diferencia dos povos indígenas que viviam ou vivem no território que hoje é o Brasil? Sabemos que todas essas civilizações desenvolveram-se no continente americano, América do Norte, do Sul e Central, bem antes da chegada dos europeus a essas terras. Bom, os incas e os astecas construíram grandes impérios. Esses dois impérios chegaram a contar com cerca de, olha só, 10 milhões de pessoas. Mas não podemos falar em Império Maia, porque não havia um único imperador para os vários centros cerimoniais maias. Nesses centros moravam os nobres maias. Localizava-se o mercado e os templos religiosos, né? É um textinho de um blog contando, né, algumas curiosidades aí sobre esse mundo que a gente está aqui desbravando. É um tipo de conteúdo que a gente não estuda tanto assim, né? A gente estuda de vez em quando. Então, eu acho que é bacana a gente fazer bastante exercício sobre esse conteúdo para ele ficar bem enraizado na nossa mente, né? E aí, por que civilizações pré-colombianas, né? A gente tem esse nome porque antes, né, são civilizações que se estabeleceram, que existiram antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui nas Américas em 1492, né? São sociedades que já eram desenvolvidas e já eram estruturadas antes da chegada dos espanhóis. No caso dos maias, isso é muito forte, porque os maias desapareceram antes da chegada dos espanhóis, né? Então, elas são verdadeiramente pré-colombianas, né? Porque elas nem conheceram Colombo. Mas as outras, apesar de terem conhecido, né, já haviam se desenvolvido, já haviam se estruturado antes da chegada de Colombo. Então, pré-colombiana porque pré-Cristóvão Colombo. É um termo que é um pouco complicado, é um termo que, né, coloca a existência de várias sociedades, algumas impérios, sob o julgo, sob a dominação de um europeu. É um termo que, né, eu não acho tão bacana, mas é muito utilizado, né? Então é bacana a gente conhecer. E a próxima pergunta, né, ela está falando qual aspecto político que diferencia o Império Maia dos demais. Isso está no finalzinho do texto, né? Não podemos falar em Império Maia porque não havia um único imperador, mas vários centros cerimoniais dos maias, né? Quando a gente volta para a pergunta propriamente dita, é legal dizer que, diferente dos astecas e dos incas, os maias se dividiram em cidades-estados. E essas cidades se comunicavam, mas mantinham uma autonomia administrativa e política com suas próprias leis e organização interna. Então havia ali uma descentralização, uma autonomia diferente de incas e astecas, né? A próxima pergunta é mais fácil, ela também é de múltipla escolha, e ela está falando que são povos que se organizaram em cidades-estados, né? Dica da questão anterior. Criaram um sistema político de escrita, um sistema próprio de escrita, e tinha conhecimento sobre arquitetura, matemática e astronomia. Dessas possibilidades aí, a resposta é os maias, né? Os maias, eles eram muito inteligentes, né? Tanto que o seu desaparecimento praticamente repentino é um questionamento que, né, sempre vai existir, porque eles eram muito espertos, assim, né? Muito intelectuais mesmo, sabe? Eles tinham muito conhecimento.
WTD, né? Os outros povos, né, os 3 primeiros pertencem, né, ao Brasil, e Patagônia não, né? Pertence à Patagônia mesmo. E para fechar, né, essa nossa revisão da semana, né, enquanto a gente não pode se reencontrar pessoalmente, a 7ª questão pergunta quais eram as principais características religiosas dos povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos, eles eram 99,9% das vezes sistemas politeístas, né? Não sei se vocês têm, né, esse conhecimento dessa palavra, se vocês sabem, né, o que significa esse conceito, mas politeísmo é aquela pessoa que tem vários deuses, né? E os deuses geralmente ligados a fenômenos da natureza, né? Eles construíram grandes templos religiosos para os deuses, e os governantes eles tinham poder político e religioso. Sempre que você tem um sistema político e religioso, você tem uma teocracia. E na América, né, pré-colombiana, né, incas, astecas e maias estabeleceram teocracias. Então temos sistemas teocráticos em todos os casos e politeísmos, né, vários deuses e deuses relacionados a fenômenos da natureza, às chuvas, aos ventos, aos mares, enfim, né, tudo aquilo que ajudava, né, na agricultura e na vida, ou que se você desagradasse os deuses, poderia dificultar a sua vida, né? E aí as coisas não iam ser tão boas, né? Gente, espero que esses exercícios ajudem vocês a revisarem essa matéria, né? Eu sei que não é uma matéria exatamente fácil, né? Que ela confunde um pouquinho, mas eu acho que lendo bastante o livro, as revisões, né? Fazendo exercícios, fica um pouquinho, né, mais agradável de se estudar, tá bem? Eu revejo vocês em breve, espero que logo, e que a gente possa, né, se reencontrar todos com saúde, com muita esperança de melhoras. Tchauzinho, até breve.